como é fundamental a gente falar de uma cena negra que não começou agora. E como é fundamental a gente dar nomes, né? Para os nossos protagonismos, para as Marias Auxiliadoras, para as Carolinas Marias, para as Marias Firminas, né? E toda a sua linhagem, né? A gente tem linhagens aqui no nosso distinto público. Hoje é 14 de maio, não é à toa, né? Eu acho. E eu estou falando agora que caiu a ficha, estou falando no 14 de maio, portanto, estou falando no pós-13, ou no pós-abolição. Se a gente perguntar o que foi feito no 14 de maio de 1888, é só tragédia. Nós temos a lei mais curta da história do Brasil, que é a Lei Áurea, que decretou, entre aspas, a libertação dos escravizados. Ora, essa lei ela não foi acompanhada de uma inclusão efetiva. Nós não fomos acolhidas e acolhidos pelo Estado brasileiro. Porque, repito, se a gente perguntar o que foi feito no 14 de maio, foi rua, foi hospício, foi prisão, foi rebaixamento, foi perseguição, foi ausência e foi falta. Nos empurraram para a margem da sociedade. Então, a gente é protagonista e a gente precisa reivindicar esse lugar de protagonismo que, pela estética, pelas artes do fazer e do saber, nós prestamos um tributo a esse mundo. Eu costumo brincar com meus alunos. Pense nos Estados Unidos sem população negra. Fecha os olhos. Eu vejo um Canadá, né? Se a gente pensa o Brasil sem a população negra, né? Sabe, a alma do território e do lugar, eles fizeram, eles saquearam, eles mataram, mas a alma é nossa, porque é aquilo, combinaram de nos matar, mas a gente combinamos de não morrer, e nessa combinação a gente civilizou o mundo por meio das nossas estéticas. Que a criação de novos imaginários, ela nos convoca a não reiterar esse lugar tirano para a subjetividade, né? E a subjetividade ela precisa nos alimentar de formas que potencializem, que exponencializem a nossa capacidade de criação. Eu comecei há mais ou menos com 9 anos. A Maria também, Maria desenhava muito bem já. Ela já desenhava muito bem. Aí eu sentia feliz quando ela fazia umas mulheres de cachos, bonitas assim. Ela falava que era a minha boneca. E ali que nós aprendemos, nós desenhava no chão. A Maria desenhava quando ela ia fazer o almoço ou a janta, ela desenhava no fogão de lenha, desenhava na parede. Ela pintava e vendia. Então, ela foi meio que sugada, né, por esse mercado. Então, acho que a influência maior assim, que eu tenho da minha tia Maria Auxiliadora é isso, sabe? De pintar o que você quer. Você se comunicar através da tela dessa forma despretensiosa. Assim. É importante para a gente associar essa trajetória e essa produção da narrativa da arte moderna. Por conta de que a gente, quando olha para os manuais de arte moderna no Brasil, a gente se depara com a ausência, que é a ausência de artistas mulheres negras, né? Existe uma presença ainda que em menor quantidade, muito menor quantidade, se a gente comparar com os homens brancos, de mulheres brancas, mas especificamente de mulheres negras, a gente vive uma ausência que nos manuais parece que é absoluta. A importância da educação, né, dos processos pedagógicos, formativos, enfim, nas várias formas, né, de educação, formal, informal, geralmente são os espaços de resistência ali nos lugares também, né, de ampliar essa consciência dessas estruturas desiguais que a gente vivencia, né? Essas experiências desiguais que são todas elas, né? Ninguém se esconde, pelo menos quando eu estou falando, ninguém se esconde. Não é racista assim, mas eu preciso praticar alguma coisa para ser racista? Não. Muita grande parte das vezes é só ocupar aquele lugar de privilégio. Uma das melhores fases que eu vejo
É agora, 2023, 2024, eu parei para pensar sobre isso nesta semana. Foram inúmeras as exposições que falam sobre essa questão, que tratam sobre isso, que tratam sobre a arte afro-indígena, que tratam sobre a arte afro-brasileira. Isso não existia, esse movimento não existia. Muito diferente do que a gente vê, por exemplo, na 35ª já. Mas, ao mesmo tempo, isso ainda não é suficiente, porque dentro do sistema da arte, você tem os artistas, você vai ter os curadores, mas os gestores ainda são brancos. Pensar uma amostra que você tenha uma produção, sei lá, você vai ter trabalhos como do mestre Didi, Moisés Patrício, Rubem Valentim. No entanto, você não tem um repertório para discutir, né, para apresentar. Minha avó costurava o enxoval, costurava as roupas dela, ensinou ela a costurar, e ela ajudava minha avó a costurar as roupas, embanhar as roupas. Então isso é uma coisa muito afetiva, né, que vem de muitos anos, e é um fazer ancestral, né? Na universidade, os professores eles trazem ali um aparato de material e de bibliografias que são da trajetória deles. Então, são todos professores brancos, né, na universidade, naquela época. Então, existia esse embranquecimento e existia esse apagamento assim, hegemônico dentro da academia. Porque eu sempre levei a sério o que é trabalhar e estudar. Então, quando eu consigo entrar dentro da universidade, sendo uma das primeiras na minha família, junto com outras primas e primos, que a gente é da geração que tem acesso à universidade, minha mãe não teve acesso, meus avós muito menos, então é saber honrar esse lugar. E dentro da universidade, onde eu começo a inquietar dentro de Salvador e perguntar, não tem estilistas negros e negras? Onde a gente está? Onde está a nossa representatividade? E aí onde eu encontro Dete Lima, que eu homenageei no último desfile, agora dentro do Festival da Feira Preta, dentro da São Paulo Fashion Week. Os homens nessa época e as mulheres, eles não tinham acesso à vestimenta de pessoas brancas. O tecido, as joias. Então daí a gente começa a criar a nossa identidade do tecido, da estampa. Então, quando a gente for fazer um estudo esmiuçado, é muito importante a gente ver e entender o que é. Então, cada processo, quando eu me coloco ali para ver sobre a nossa identidade, é algo que eu falo assim, nossa, dá vontade de chorar, de gritar, de falar muitas coisas. E aí eu sempre falo para as pessoas, né? Falo, gente, agradeçam porque a gente só quer uma reparação, né? Porque imagina se a gente quisesse uma vingança, né? Então,